Capital do Caju FM 106.3. Hoje temos uma entrevista especialíssima com o nosso convidado, Rondinelli Pereira. Seja bem-vindo, Rondinelli. Bom dia a todos. Quero agradecer pelo convite. Bom dia a todos os irmãos que aqui se encontram, nos ouvindo, através dos meios de comunicação. Saudação da paz de Deus. Rondinelli, de onde você é? Onde é que você nasceu, né? A sua naturalidade, sua profissão. Eu sou natural de Fortaleza, mas me criei em Pascoal, na comunidade de Pascoal. Então, desde criança, fui criado lá pelos meus pais, a minha infância toda foi lá. Aos 9 anos eu fui coroinha, então tive esse primeiro contato com a igreja, servindo no altar. Esse primeiro contato com a Eucaristia, esse amor e esse zelo pelo altar. Então é isso, sou formado em História pela UFC, me formei em dezembro de 2009, durante 4 anos, estive me preparando e fiz essa caminhada. Sou casado, bem casado, me chamo Ayane, minha querida esposa, e no momento atuo como professor No momento estou como professor de História no município, né, de Pacajus. E contando um pouquinho da sua trajetória, você falou essa experiência logo no início, seus pais são de uma experiência de fé católica, conta um pouquinho da sua história, fica à vontade para ir fazer Todo esse amor à Santíssima Virgem Maria, né, vai começar com a minha mãe, testemunho de casa. Que eu sempre via ela rezando o Santo Terço, e ela sempre ia para a igreja, né? Ela que me levava para a capela. Então eu me lembro de um episódio que foi bem interessante, que teve uma reunião para decidir algo sobre a capela, sobre a construção, algo não lembro. Era uma associação. E aí a mãe foi a única mulher que levou uma criança. E uma das pessoas disse: "Meu Deus, hoje ninguém assiste a reunião." Porque esse menino vai incomodar, ele não vai interpretar. Engraçado, que eu passei a reunião inteira sentadinho, calado, ouvindo. Eu não fiz barulho. Eu já tinha essa capacidade de, quando estava na capela, silenciar. Era algo muito natural para mim desde a infância. E no final, uma das pessoas, quando terminou a reunião, deu tudo certo, e alguém se levantou e disse: "Eu queria dar os parabéns para você, mãe, que soube educar muito bem seu filho, porque é a primeira criança que está aqui nessa capela que não incomoda e não atrapalha o que estamos fazendo." Então acho que o exemplo da minha mãe é fundamental, porque ela plantou em mim uma raiz de amor à igreja, de amor à Santíssima Virgem Maria, de amor a Jesus Eucarístico, que depois brotou e desabrochou. Aí depois você foi dando alguns passos. Teve processo de catequese, como foi esse processo? Pronto, aí eu fiz a primeira comunhão, depois fiz o crisma, só que depois do crisma, aí é aquela história, né? Saí da igreja, me afastei, comecei a ter novas amizades que me levavam mais para o mundo e me afastavam da igreja. E aí foi toda uma caminhada, né? De rebeldia, a fase da rebeldia, veio aquela fase da adolescência onde eu queria mudar o mundo, eu queria ser diferente dos meus pais, que eu achava eles carretas. Então eu buscava outras formas de pensar, outras leituras de mundo. E nessas leituras de mundo eu entro aqui na escola, onde eu vou encontrar referências que eu achava extremamente interessantes, que eram os professores de histórias. Eu tinha um professor de história que, meu Deus, ele era incrível. Ele chegava sem livro. E simplesmente colocava tudo que ia dar na aula, no quadro, só com pincel, sem consultar nada. Ele citava livros de cabeça. E eu olhava assim para aquele homem e dizia assim: "Eu quero ser igual a ele. É assim que eu quero ser." E aí eu me espelhava muito nele. Só que tinha um problema. Ele era ateu. E aí eu comecei a me apaixonar pelo ateísmo. Então, assim, uma influência assim de... Ele me fez amar ler, me fez amar a ciência histórica, a ciência história, mas também começou a me atrair o ateísmo. Porque eu sempre fui uma criança que perguntava muito.
Eu questionava tudo. Por que é assim? Por que tem que ser desse jeito? Eu perguntava demais. Então, a minha caminhada como cristão, ela começa pela dúvida. Então, é o questionar tudo. É um pensamento crítico que questiona tudo, que derruba tudo, desconstrói tudo, e só fica de pé aquilo que realmente é sólido diante de mim. Mas era muito próprio seu esse perguntar, ou porque você já foi sendo viciado a fazer isso, ou as duas coisas? As duas coisas. Isso é muito natural. Mas aí o ambiente estimula. Então, se você já tem um dom que Deus te dá, se você quanto mais estimular, quanto mais exercitar, melhor ele fica. Então foi isso, o ambiente estimulou. Sim. Aí nesse período, aí você já enveredou para o ateísmo mesmo? Ou quando foi que você decidiu, não, O ateísmo eu vou abraçar assim de vez quando eu entro na universidade. Porque aí sim eu conheço doutores em História. Meu Deus, a minha primeira professora de História, que era a Introdução aos Estudos Históricos, ela era incrível, ela era fascinante. A forma como ela apresentava a História, eu ficava apaixonado. E aí os questionamentos que ela fazia, meu Deus. E aí começou também nesse processo, contato com esses professores incríveis, porque eram muito bons professores. Na minha época, 2005, quando eu entrei na UFC, o curso era conceituar. Nós tínhamos os melhores professores. Então eles me instigavam a sempre questionar. E eles começavam a falar muito mal da Igreja Católica. E eu fui nessa onda. Realmente, tudo que eles diziam fazia sentido. Nossa, a igreja matou milhões. E eu li os livros que eles me davam para ler. Aqui, de fato, está dizendo aqui. Ele me mostrava, ler aquele conteúdo ali. De fato, é verdade. E aí eu fui estudando pouco. Porque aí eu queria deixar um ensinamento para vocês. Quem estuda pouco sobre a igreja tende a odiá-la. Mas quem estuda em profundidade tende a amá-la. Isso foi o que aconteceu comigo. Primeiro eu estudei pouco, superficialmente, só o que me disseram. E quando eu fui atrás, aí eu descobri a verdade. Aí nesse processo todo, esse ateísmo, ele foi criando também em ti amizades com outros ateus, com pessoas revolucionárias, com pessoas... Como se tornou o teu ciclo de amizade quando... O meu ciclo de amizade eram pessoas que odiavam a igreja, eram pessoas que defendiam o marxismo, né? De forma aberta, rasgada. De forma aberta e rasgada. E eu achava lindo, porque o projeto era assim: vamos construir uma sociedade onde todo mundo vai ser igual, onde a gente vai respeitar a diversidade. Aquilo me encantava, porque ele dizia assim: respeite o que é diferente. Então quer dizer que eu posso ser diferente e participar desse grupo? Pode. Quanto mais diferente, quanto mais diverso, mais vamos te acolher. Porque queremos uma bandeira colorida, uma bandeira cheia de cores, multicolorida, multivozes, né? Muitas vozes para somar, para fortalecer e derrubar esse sistema opressor, esse sistema que só tende a nos oprimir e que não deixa a gente ser feliz. Olha, essa igreja católica, ela nos oprime, ela não deixa o homem ser pleno. Isso nos ensinava. E eu achava que lindo. E o meu Deus não quer dizer que vamos abraçar todos. Seremos todos camaradas e irmãos. As mãos não vamos largar. Ninguém solta as mãos. Essa foi a primeira impressão. Teoricamente era maravilhoso. Gente, era lindo. Quem não quer um mundo assim? Tu não quer não? Eu quero. Sem dúvida. Aí quando foi que, de fato, você foi percebendo que essa teoria, ela não era tão real, se afastava um pouquinho? Quando foi que esse ateísmo foi aos poucos começando a cair por terra? Deus, ele é incrível, porque ele percebeu que eu gosto de cantar. Então um dia surgiu a oportunidade, alguém me convidou para cantar na capela. Mesmo odiando a igreja, eu queria me mostrar. Eu queria dizer que eu sabia cantar. Eu queria fazer da capela um palco. Aí eu fui. E aí comecei a caminhar no grupo. E aí teve o Hallelujah 2006. E aí o grupo de cântico
se reuniu para ir. Oba, passear é comigo mesmo. Bater perna é comigo mesmo. Não sabia o que ia ver lá, não sabia nem que errado era eu. Eu fui. E estávamos lá, julho de 2006. Nunca esquecerei. Ali é o divisor de águas da minha vida. Porque já era de madrugada, acho que 3 horas da madrugada, e o Santíssimo vinha fazer aquela trajetória, sair do espaço da misericórdia, e no meio da multidão ia passar. Eu não entendia nada daquilo, achava aquilo muito estranho. Eu só sei que eu ouvia alguém falar: já somos 200.000 pessoas aqui. Se preparem, o rei vai passar. E nesse momento eu tive um ataque de pânico. Do nada, meu coração acelerou muito rápido, eu comecei a suar frio e passar mal no meio da multidão. E não disse a ninguém. O que ninguém sabia era o que estava passando no meu coração naquela noite. Porque naquela época, meus pais estavam numa crise no casamento. Então estavam quase se separando. E eu estava com muito medo. Eu sentia um sentimento de abandono. Ele vai me abandonar, vai abandonar minha mãe. Isso me doía muito, mas ninguém sabia disso. Eu estava com um sorriso no rosto. Naquela mesma época eu estava passando por esse processo. Na época eu namorava com uma pessoa e ela me abandonou. Porque ela disse que eu não estava preparada para viver esse momento que eu estava passando. Ela não queria, ela queria momentos felizes. Ela não queria alguém triste do lado. Então ela me abandonou. Quando ela se afastou de mim, todos os amigos de balada, que a gente ia pra festa, porque eu era forrozeiro, só vivia em forró, e perdi uma festa, dançava que só a noite todinha. Cadê eles? Todos me abandonaram. E eu comecei a passar mal. Aí um ateu, olha, um ateu, se ajoelha no chão, passando mal, morrendo. Pronto, eu vou morrer aqui mesmo. O coração nunca bateu tão forte. E eu tive um momento de, como se uma luz dentro de mim dissesse assim, e eu fiz uma súplica: Senhor, eu não sei se tu existe, mas se tu existe, são 200.000 pessoas hoje aqui. Eu quero ser orado por ti. Olha para mim. E eu fiz essa oração. E continuei passando na rua, passando na rua. E no meio daquela caminhada, as pessoas, Jesus ia passando, o sacerdote com o Santíssimo, as pessoas iam se afastando. E eis que o carro parou. E o sacerdote virou para mim. E aí o refletor focou em Jesus. E uma luz focou no meu rosto. E eu olhei para Jesus a primeira vez. Foi a primeira vez que eu olhei para Jesus e ele olhou para mim. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Ninguém nunca me olhou daquele jeito. E aí eu senti uma voz que estremeceu dentro de mim, lá do fundo da minha alma, que disse assim: onde estão aqueles que disseram que nunca ia te abandonar? Cadê eles? Como é que ele sabia disso? Como é que ele sabia? Ninguém sabia disso. Só ele sabia. E aí Jesus disse... Aí eu comecei a chorar. Eu desabei. Porque eu disse: realmente, Senhor, todos me abandonaram. Todos. Amigos, namorada, meus pais, todos. Isso, no caso, foi uma voz interior no teu coração ou foi alguém que foi usado em profecia? Como foi esse momento? Foi uma voz interior no meu coração. Era um momento que só Deus e eu. Naquele momento, 200.000 pessoas desapareceram. Não existia mais ninguém, era só nós dois. E aí foi o último golpe. Primeiro ele me feriu, para depois me curar. E ele disse: pois se nessa noite você me acolher no seu coração, você nunca mais se sentirá sozinho. Porque o amor que eu tenho por ti, o amor que eu tenho para te dar, não passa, não abandona, é para sempre. E aí eu acabei de chorar. E aí, a partir daquele dia tudo mudou. Claro que é um processo, não foi assim, da água para o vinho. Mas aquela experiência que eu não entendi, porque eu era ateu, como é que eu ia explicar? Eu comecei a pensar: não, deve ter tido uma alucinação, talvez a glicose baixou e eu comecei a ouvir vozes. Naquele primeiro momento eu não entendi nada.
porque eu não acreditava naquilo. Aquele momento para mim não era possível. Então, eu fui meditando, como eu tenho essa facilidade de meditar, de me perder em pensamentos, eu fiquei meditando. Isso foi em julho, e eu tive um mês para pensar. Quando eu retorno para a universidade, eu faço uma loucura. Eu volto com um crucifixo no pescoço. Eu achava, porque me disseram que o importante é a diversidade, que eles iam me abraçar do jeito que eu era, porque afinal ninguém ia soltar as mãos. Só que quando eu entrei na faculdade, que todos olharam para mim, não foi um olhar de amor, não foi um olhar de eu te apoio, você é diferente de nós, mas eu te apoio. Não foi. O olhar foi, eu te odeio. Por que tu tá com isso no pescoço? Eu não quero você aqui. Eles não disseram isso com palavras, a primeiro instante, mas com olhar. E eu nunca vou me esquecer de um professor que, quando me viu sentado na cadeira, olhou para mim, disse uma piada que eu não vou repetir. E eu fiquei extremamente constrangido e toda a sala riu. E nesse dia eu voltei para casa chorando, com vergonha de ser cristão. E eu passei algumas semanas numa grande batalha, porque eu tinha lido uma passagem que dizia que não devemos ter vergonha de anunciar Jesus, porque no dia do juízo, se tiver negado a ti, Senhor, você nos negará também. Então começou uma batalha dentro de mim. Eu ia no ônibus com crucifixo, porque eu me sentia tão feliz em usar, mas quando estava perto da parada eu tirava e escondia, porque para mim era muito difícil. Um menino do interior, sozinho numa cidade grande, que nessa época eu estava morando com os meus tios, né, num bairro, Tancredo Neves. Então para mim foi muito difícil, porque eu estava longe de casa. Nessa época você tinha que idade, mais ou menos? Uns 21, eu acho. E aí foi. E aí depois, aí eu comecei essa batalha. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu só aguentei um semestre com essas provocações. O professor gostava, e aí eu assumi, depois de algumas semanas sofrendo de não usar crucifixo, eu decidi usar e aguentar as consequências. E aí eram piadas. As pessoas gostavam de contar piadas sobre a igreja, de que padre era pedófilo, que todo padre era pedófilo, de que os santos não viviam a castidade, que era uma mentira. Sempre tinha uma piadinha que todo mundo ria e que eu ficava extremamente constrangido. E ninguém nunca se levantou para dizer assim: professor, respeite a fé dele. Nunca teve um colega que dissesse assim. Eu também não acredito no que ele acredita, mas eu acho que ele merece respeito. Não teve. E aí foi quando eu percebi que poderia ser qualquer coisa. Que poderia ser da religião A, B, C ou D. Você não podia ser cristão. Porque naquele espaço, o curioso é isso, porque a universidade, quando a universidade surgiu por causa da Igreja Católica, quando ela surgiu, a essência dela era isso. Era um universo de pensamentos e ideias que compartilhavam, que conviviam juntos. E cresciam juntos. Não eram pessoas que pensavam do mesmo jeito, não. Cada pessoa tinha seu pensamento, mas elas defendiam os mesmos valores. Né? E isso se perdeu na universidade. Hoje existe apenas uma mentalidade. E quem não pensa como eles pensam, está cancelado. Não tem voz. Então, aquela história, e aí foi que as máscaras caíram. Tem algo de errado. Eles me disseram para mim que acolheriam qualquer pessoa diferente. Aí disseram qualquer pessoa, desde que não seja cristão. Porque nós somos inimigos dessa igreja hipócrita. Nós somos inimigos de tudo que ela prega. Porque durante 2000 anos ela torturou, massacrou, perseguiu e queimou mulheres.
Como podemos ser amigos assim? Essa instituição que só perseguiu, só fez o mal, que apoiou o nazismo. Não podemos ser amigos dela. Nós temos que combater, porque um conservador, eles diziam, né? Não há diálogo com o conservador, há enfrentamento. E uma vez disseram, um professor, que para um conservador nada melhor do que uma boa espingarda e uma boa pá com a cobra. Combater, dialogar nunca. E esse foi o choque de realidade. Quando eu comecei a... Então, se eles mentiram sobre essa primeira promessa, sobre mais o que eles mentiram para mim. E eu fui atrás. Pronto. Forte, né? E diante dessa situação, o momento de ser pessoa indesistida, de continuar na universidade, parar de vez, como que foi essa situação? No final do semestre de 2006, devido a tantas humilhações e perseguições, não de todos, tinham pessoas boas também lá, mas de alguns específicos, mais radicais, só os radicais, né? Eu tive uma noite, eu fui tentar jantar e não consegui. E aí eu tive uma crise de choro. Eu chorei durante 1 hora sem parar. E a minha tia ficou preocupada, porque ela não sabia o que estava acontecendo. E eu não conseguia falar. Depois de 1 hora chorando, eu me acalmei. Ela fez um chá, eu me acalmei. Eu só consegui dizer, eu quero voltar para casa. Eu não aguento mais. No outro dia, meu pai veio me buscar. E eu em silêncio, a gente não falou uma palavra. E aí eu pensei em trancar e desistir. Mas é graças a Deus colocou na minha vida pessoas incríveis. Os meus pais que sempre me apoiaram, sempre estiveram comigo em tudo. Meu pai sempre fez questão que eu só estudasse. Ele se sacrificou cada gota de suor. Muitas vezes acordando 5 horas da manhã e dormindo 10 horas, trabalhando para me sustentar, para que eu só estudasse e não precisasse trabalhar. Então eu sou muito grato ao meu pai, por ele saber ser sempre o homem que protege, provê e cuida. E a minha mãe, por sempre com o texto na mão, terceiro ano. Sempre. Devido a essa experiência, eu acabei desenvolvendo ansiedade generalizada. E esses anos que eu tive que ficar na faculdade, eu tive que tomar medicação, tarja preta, para poder suportar. Aí eu fui acompanhado durante 3 anos por psicólogos, para me ajudar a lidar com tudo isso. E as minhas crises de ansiedade eram muito fortes, né? Só em pensar que eu ia voltar, eu passava mal. Eu fiquei 3 dias de cama quando eu pensei que eu tinha que voltar. Não tinha força para levantar. Aí, aos poucos, com terapia, medicação, isso causou um impacto na minha alma, né? E me deixou muito frágil emocionalmente. Mas nesse ambiente, Ronaldo, por exemplo, digamos, tem centenas ou milhares de pessoas ao longo do ano, né? Sem dúvida deve ter pessoas lá que participam de paróquias, né? Que tem pastorais e são de grupo de oração. Como é que você avalia? Você acha que talvez estão lá no cantinho delas escondidas, que não chegam junto para somar? Porque eu sei que alguns locais têm um trabalho mais de soma, né? De fazer até grupo de oração, né? Não sei se depende do horário, depende do ambiente, mas nesse período não chegou um grupo de apoio para te auxiliar, para fazer isso? Como que foi? Foi abandono total mesmo? Na Divina Providência, né, Deus me deu 2 amigas que me ajudaram na caminhada. Uma era católica, uma comunidade católica, e a outra era protestante. Gente muito boa, muito doce. E nós nos unimos, eram nós 3. Se existiam outros cristãos, eu não conhecia. Não se apresentaram, não fizeram questão de dizer que eram. Mas nós 3 se unimos. Nos unimos para ficar mais fortes, fortalecidos juntos. E aí nos apelidaram de puritanos. Por onde a gente passava, eles chamavam assim,
Eles cochichavam, mas não os puritanos. A gente era meio que um pouco excluído. Porque a gente tinha as festas noturnas, né, e a gente nunca foi. Depois das aulas de manhã, era costume a minha turma da história ir para um bar. Acontecia às vezes eles beberem tanto que ir parar no hospital para tomar glicose, né? E eu nunca fui, eu nunca quis ir. Então a gente era os estranhos. Todo mundo ia, todo mundo participava das festas. Por que eles não? Acho que eles se sentem muito especiais, muito santos, para não se misturar com a gente que é pecador. Não sei. Eu não sei o que passava, não sei o que passava no coração deles. Eu sei o que passava no meu. Então, o nível moral no ambiente universitário geralmente é muito decadente. Eu me lembro uma cena que eu nunca vou esquecer. Chegou um rapaz que era muito inocente. E no pátio do meu curso, tinha um rapaz fumando, né? Algo ilícito. E ele ficou chocado, e ele correu para a coordenação para contar. Porque ele nunca tinha visto isso. Os coordenadores começaram a rir, deram uma gargalhada. Meu filho, aqui é a universidade. Você pensa que ainda está na escola? Todos riram de mim. Ele virou motivo de chacota para a turma toda. Foi o comentário da semana. Ou seja, ali era a regra, não era a exceção, né? Isso. Era a regra. E depois, além dessas chacotas, teve coisas mais pesadas, tipo ameaças, coisas que te até criaram problemas mais sérios ao longo desse percurso de vida católica mais firme, mais decidido, porque eles viram que você não desistia, né? Isso. Você estava firme. Isso. E ali, convicto nos seus valores, Isso. naquilo que você tinha como visão de mundo. E qual foi a postura deles para tentar te intimidar, para fazer você reverter o processo? Pronto, eu me formei, não quis festa, porque não tinha o que festejar com eles. Com eles não, tinha com a minha família, que me apoiou. Me formei, o tempo dos anos passaram, e teve uma época na história do Brasil, recente, que 2 candidatos disputaram o poder. De um lado tinha um que defendia o aborto, a legalização das drogas, e eu era contra tudo isso, então esse eu já rejeitei. Do outro lado tinha outro candidato que defendia a vida, a liberdade, a família. Aí eu vou ficar com esse, porque é isso que eu defendo, é isso que eu acredito. Então, eu como cristão não tive dificuldade de escolher, porque eu escolhi aquele que era mais próximo dos meus valores. Ele não era perfeito. Eram as 2 opções que tinham e você tinha que escolher alguma coisa. E aí, eu resolvi postar isso no Facebook, que eu ainda tinha Facebook. E aí, eu não me lembrava mais desse povo. Não me lembrava que existia mais esse povo. Porque eu já estava seguindo a minha vida, eu já estava bem, já tinha me libertado da medicação, tinha feito o desmame da medicação, estava bem, não precisava mais de terapia, tinha sido recebido alta. E publiquei claramente, defendendo esses valores e o candidato tal. Foi uma enxurrada de mensagem na publicação dessas pessoas que ainda estavam adicionadas. Elas me ameaçaram, foram muito violentas. Disseram que ia encontrar um jeito de falar com o reitor para rasgar o meu diploma. Colocaram palavras de baixo escalão, e teve um rapaz que em alguns momentos eu até ajudei ele na universidade. Ele disse que eu merecia um tiro na minha cabeça. E no dia que me encontrasse, eu ia ver. Eu fico um pouco assustado, porque eu não sabia que era assim, tão violento assim. E muitas mensagens de ameaça, muitas. E aí eu me lembro que eu escrevi um texto, nunca vou esquecer, porque ele disse que eu era... Disse muitas coisas, eu não vou usar os termos, que o ambiente não permite. Ele disse que eu deveria ter vergonha, porque estava traindo a causa. Eu não sei que causa era essa, porque eu não defendia essa causa. Eu não partilhava dessa causa. Eu lembro que eu escrevi um texto. Eu fui rezar, falei com Deus, chorei. E depois Deus me colocou no coração e eu escrevi. Eu escrevi um texto assim. Fiz um exame profundo de consciência e nada encontrei em mim que fosse motivo de ter vergonha.
Acordo todos os dias, 5 horas da manhã para trabalhar. Vou dormir às 9, para levantar no outro dia. Faço um bom trabalho, procuro ser um bom professor, um bom colega de trabalho, procuro ser amoroso com os meus alunos, estar sempre atento às necessidades deles. Mas me perdoe se eu não acredito num sistema chamado socialista, que é tão fracassado que não deu certo em lugar nenhum. Me perdoe por não acreditar mais em utopias. Me perdoe por ter conhecido a verdade, porque só existe uma verdade. A verdadeira Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, Apostólica Romana. Porque o cristianismo não é uma ideologia, como diz o professor Olavo de Carvalho. O cristianismo é uma realidade material. Quando você pega o livro de Gênesis, você vê Deus dizendo, faça-se a luz. Ali é uma realidade material. O cristianismo, o catolicismo, ele é muito mais que uma doutrina, é muito mais do que uma ideia. O cristianismo é uma realidade material. E a verdade, ela não é uma ideologia, uma forma de pensar. Para nós católicos, a verdade é uma pessoa viva, ressuscitada, que eu vi, eu ateu, eu era ateu e eu vi Jesus, ele falou comigo. E quem é que pode negar que eu passei por isso? Quem é que pode tirar o mérito dessa experiência? Fui eu que vivi, eu, não foi você, fui eu. Quem é que pode tirar?